Meus irmãos, eu me perguntava, mas por que que as pessoas sofrem tão desse jeito? Sempre eu me perguntei isso várias vezes, mas pessoas que têm algo mais, eles não conseguem sobressair. Eu fui perceber que muita gente, eles têm guardando aquilo que talvez poderia eles multiplicarem para se tornarem sucesso o seu amanhã. Mas muitas pessoas, eles acabam guardando aquilo que talvez poderia multiplicar, poderia fazer para se tornar uma pessoa diferente, talvez um conhecimento que talvez tenha alguém que talvez poderia usar para ganhar. Tem pessoas hoje em dia que estão a ensinar as pessoas e eles ganham dinheiro por isso. Muita gente, tem muita gente que tem ficado do mesmo, sem fazer nada, mas com conhecimento. A pessoa ele diz que ele espera ter mais conhecimento, isso não é tão bom, isso acaba paralisado. Muitas pessoas são paralisadas assim, porque eles esperam melhorar, esperam chegar o tempo certo. Isso não existe, meus irmãos. Com o pouco que você tem, um pouco conhecimento que você tem, ensina as pessoas, né? E isso pode te ajudar. E quando você ensina também, você acaba se capacitar mais, você ganha habilidades por aquilo que você está a ensinar. Você, quando ensina, acaba você aprendendo mais. E talvez você tenha um pouco de dinheiro, né? Um pouco de dinheiro, você começa um pouco de negócio. Não vale a pena você guardar aquele dinheiro aí. Quando você guarda, todo dia você vai estar sempre a olhar aquele dinheiro e vai acabar você comendo aquele dinheiro você sem fazer nada. E nós precisamos termos uma habilidade, um conhecimento para nós não ficarmos parados, fazer qualquer coisa, né? E, meus irmãos, hoje eu trago um ensinamento muito profundo na palavra do Senhor mesmo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Diz a palavra do Senhor no Mateus, capítulo 25, versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meus irmãos, aqui, você quando começa a ler os versículos 14, vai perceber que existiram três moços. Esses três moços eram servos de um patrão. Aquele patrão um dia decidiu querer viajar e ele deu algum dinheiro para os servos. Então, e não só dinheiro, são talentos também que deu os seus servos. Só que os seus servos, ele foi dado 5 talentos, e outro foi dado 2 talentos, e outro foi dado 1 talento. Aquele que foi dado 5 talentos, ele foi multiplicar, e aquele também foi dado 2, foi multiplicar. Aquele que foi dado 1, ele inteirou aquele talento, e o dono, que é o patrão, voltou, e aquele que foi dado 5, ele apresentou mais 5, porque ele multiplicou. Também, aquele que foi dado 2 também apresentou mais 2, multiplicou. E aquele que foi dado 1 apresentou aquele 1, e ele não fez nada, ele inteirou o talento que ele tinha. E, meus irmãos, aqueles que multiplicaram, o Senhor abençoou a eles. E aquele que inteirou o talento, ele foi amaldiçoado. Quando eu falei que muitas pessoas, eles se paralisam com o pouco que eles têm, nós temos visto aqui, de verdade, as pessoas, esses homens aqui, esses jovens, os 2 que perceberam que era necessário multiplicar, eles tiveram mais daquilo que eles tinham. E um que ele escondeu, e ele ficou sem nada. E muita gente, meus irmãos, tem inteira os seus talentos. Eles não querem se mexer, não querem fazer nada. Você olhando nas igrejas onde nós estamos, meus irmãos, muita gente, você chega o tempo de orar, a pessoa não ora. Chega o tempo de cantar, a pessoa não canta.
Chega o tempo de oferta, a pessoa não oferta. Chega o tempo de fazer nada, a pessoa não faz. Mas essa pessoa que quer que Deus faz algo para a sua vida, não é possível, meu irmão. Você não fez nada, como é que Deus vai te abençoar? Não é possível. Você precisa fazer qualquer coisa para Deus te abençoar. Se você sentar, nada vai acontecer na tua vida. Você que está se prejudicar a si mesmo. Por isso aqui diz que o Senhor, que você foi ser bom porque foi fiel no pouco. Se você ser fiel no pouco, significa que o teu Senhor vai te confiar no muito. Não tem como você chegar a um nível maior antes de começar do pouco. Você precisa começar do pouco para chegar no topo. Muitas pessoas querem chegar na grandeza antes de começar no pequeno. Esse é o problema das pessoas. E nós precisamos ter entendimento que é no pouco que você precisa começar para você chegar longe. Precisa você começar do pouco para você chegar longe. Precisa você ser fiel no pouco para você chegar longe. É onde Deus vai te olhar. Deus, ele olha as pessoas que estão preocupados no pouco que eles têm, fazer algo. O pouco talento que você tem, faça algo. O pouco conhecimento que você tem, faz qualquer coisa. Porque Deus quer usar o pouco que você tem para fazer muita coisa na sua vida. E, meus irmãos, não tem como Deus agir na sua vida sem você começar com o pouco que você tem. Muitas pessoas guardam dinheiro, meus irmãos. Ele guarda dinheiro na carteira. Diz que quando eu tiro esse dinheiro aqui, não vai entrar outro dinheiro. É uma pura mentira. É mentira. Você tira para entrar outra coisa. Você compartilha aquilo que você tem para que Deus venha colocar a sua mão. Eu tenho certeza de que quando você, meu irmão, fica sem nada, você tirou, ajudou, você vai se preocupar mais em querer trabalhar mais para ter algo. Então, quando você guarda, nada você vai receber. E meus irmãos, nós precisamos ter o entendimento que nós precisamos fazer algo para ganhar algo. Precisamos de ensinar para ter algo em nós. Por isso eu falei que quando você ensina, você ganha habilidades. Você ganha habilidades. Parece que você está a perder porque está ensinando a pessoa, mas você está a ganhar habilidades. Você quando tem uma força, você trabalha, meu irmão. Cada vez mais que você está a trabalhar, está a ganhar mais força. Quando você tem dinheiro, ajuda os outros. Aí o nosso Deus, ele vai te olhar e vai te abençoar consoante aquilo que você fez. Deus, ele dá consoante aquilo que você faz. Nada você vai receber sem plantar. Precisa você plantar para você colher. E muitas pessoas querem colher sem plantar. Isso não é possível. Não é possível. Este servo que foi dado talento, um talento ele enterrou, ele foi amaldiçoado. Deus já amaldiçoou este homem, o Senhor amaldiçoou a ele, porque ele não fez nada. Ele poderia levar aquele dinheiro e multiplicar, mas ele não multiplicou. Os que multiplicaram, eles foram abençoados. Eles foram convidados para participar da alegria do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando nós fizemos algo, Deus nos abençoa. Deus se alegra quando você se move. Principalmente quando você faz a sua obra. Deus se alegra disso, meus irmãos. Deus se alegra disso. Vai ver a mão de Deus começar a agir na sua vida. E muita gente está limitada. Muita gente sofre. Nas igrejas tem muita gente que vai sofrer. Porque eles não têm princípios. Eles quebram princípios. Mas a palavra ele é pregada todos os dias. Todos os dias a palavra é pregada, mas as pessoas não levam a sério. E, meus irmãos, acabam pessoas morrendo e tirando seus talentos. Acabam pessoas morrendo sem ganhar aquilo que Deus tinha nas suas vidas. E nós acabamos culpar as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes nós acabamos culpando até o próprio Deus. E, meus irmãos, quando eu estava a ler esse texto, eu fui me perguntar, mas por que esse jovem, ele enterrou o seu talento? Eu fui perceber que aquele jovem, ele tinha medo. Mas eu perguntei, que medo? Ele tinha medo de ficar rico, meus irmãos.
Muitas pessoas têm medo de ficar ricos, por isso eles não fazem boas coisas. E fui perceber também que tinha ódio. Ele tinha ódio de que seu patrão ia ficar rico, porque ia multiplicar aquilo para seu patrão. E, meus irmãos, quero dizer uma coisa: o ódio é que tem paralisado muitas pessoas. O medo também tem paralisado muitas pessoas. A inveja, meus irmãos, tem paralisado muitas pessoas. Medo de alguém prosperar, medo de Deus lhe abençoar, medo de ter carro, medo de as pessoas saberem dizer que o irmão aí, ele tem dinheiro. As pessoas não fazem bem. Eu fui ver nisso. Não é possível alguém é dito que você faça isso, você vai ganhar isso, alguém não fazer. Esse tem um espírito de medo. É um espírito que opera na pessoa sem ele perceber que tem um espírito. E esse espírito acaba lhe paralisando, acaba prejudicando muitas famílias. Porque eu tenho certeza de que daquilo que Deus ia fazer na tua vida, você poder ajudar muitas famílias. E não somente o medo, ódio. Ódio do que, meus irmãos? De pessoas até têm ódio de fazer algo na casa do Senhor. Muitas pessoas dizem, não, o pastor, se eu ofertar, o pastor vai comer. Esse ódio, é ódio. O dinheiro não vai para pastor, meus irmãos. O dinheiro é para a obra do Senhor. Você chega numa igreja, tem cadeiras. Numa igreja tem luzes. Numa igreja tem missionários. É o teu dinheiro. Quando você não tira dinheiro, oferta, você está a odiar a obra do Senhor. E nosso Deus, Ele é o dono de tudo. Como é que Ele vai te dar? É quando você tem ódio dele. Porque você, quando não tira oferta, você tem ódio dele, Deus. Tem ódio da obra de Deus. E nada acontece na tua vida, meu irmão, porque você tem ódio da obra do Senhor. Você tem inveja. Tem obra. Tem inveja, meu irmão. Precisamos, meus irmãos, fazer algo para a obra de Deus. Porque Deus, Ele é o dono de tudo. Deus, Ele é dono de tudo. Nada vem de ti, meu irmão. Deus, Ele é o dono de tudo. Deus sabe o que pode fazer na sua vida, mas você precisa cooperar com Ele. Você precisa fazer algo para que Deus, manifeste na sua vida. Se você não faz isso, nada vai acontecer na tua vida. E, meus irmãos, muitas pessoas, eles sofrem. Muitas pessoas estão sofrendo, meus irmãos. Eu estou falando a verdade. Eu já conheço milhares e milhares de pessoas que estão na igreja há muito tempo. Essas pessoas não estão a fazer nada. Essas pessoas não pregam o evangelho. Essas pessoas não prosperam financeiramente, nem espiritualmente. Essas pessoas são pessoas mortas, porque eles não se mexem. Eles têm ódio da obra do Senhor, mas eles têm dinheiro acumulado. Não ajudam pessoas. Ele pode ouvir que no lugar X se precisa de dinheiro. Ele não tira nada. Ele diz que esse dinheiro é para mim e os meus filhos. É só para os meus projetos. Não é isso que Deus nos chamou para este mundo. Deus nos chamou para nós abençoar os outros. Deus nos chamou para nós abençoar os outros. Por isso, Deus nos dá algo. É para nós abençoar os outros. É para nós abençoar a obra dele. Não é para você, não. Não é para você. E muitas pessoas acumulam riquezas neste mundo onde estamos. Vai ver a conta dessa pessoa, está cheia de dinheiro. Mas só ouvir uma pessoa que está passando necessidade, por isso quero 5 mil, não tira. Diz que o meu dinheiro não sai para isso. Mas que tipo de pessoa é esse? Não podemos ser assim, meus irmãos. Nós precisamos melhorar a nossa maneira de viver. Nós precisamos ajudar o nosso próximo. Nós precisamos fazer isso. E sabe, quando você ajuda o outro, Deus te ajuda. Deus te aumenta. E você que está a ter o dinheiro, se você ir ver, vai chegar hoje na conta daquela pessoa, ainda está aquele valor que ele guardou. Ele não vai depositar mais porque não tem nada. Se não há mais multiplicação aí nessa pessoa, porque ele retém. Mas aqueles que sempre dão, você vai ver conta sempre se movimentar, conta está sempre a depositar, porque essa pessoa tem. Deus está a lhe ajudar. Vamos melhorar a nossa vida. Vamos mudar, meus irmãos. Vamos melhorar. Vamos ser fiéis num pouco que nós temos. Porque é onde o Senhor vai te confiar muito. Não tem como Deus te confiar muito é quando você não foi fiel no pouco.
O pouco que tem hoje, meu irmão, usa. Deus vai usar o pouco que você tem para você chegar longe. Seja fiel no pouco. Deus vai te conferir muitas coisas. E você vai ter alegria que não acaba. Você vai ter paz na tua casa. Você vai ter alegria. Deus vai abrir portas que você nunca pensou, meu irmão. Precisa você se mover. Precisa você fazer qualquer coisa. Vamos fazer qualquer coisa, meus irmãos. Vamos servir para a obra do Senhor. Vamos servir para a obra do Senhor. Você não permita sair na casa do Senhor sem fazer nada. Não pode você fazer isso. Se tem cadeira que está aí, tira a cadeira. Se é para cantar, canta. Se é para orar, ora. Se é para ofertar, oferta, meu irmão. Aí você vai ver Deus agindo na tua vida. Começa do pouco que você tem. Começa. Ninguém nasceu a cantar. Ninguém nasceu a orar. Ninguém nasceu a pregar. Ninguém nasceu a ofertar. Mas, por causa de você ouvir as outras pessoas te ensinando, você não vale a pena endurecer o teu coração. Você aceita os ensinamentos. Começa a agir. Você verá a glória do Senhor agir na tua vida. Somos nós que paralisamos, meus irmãos, o nosso sucesso. E nós acabamos culpar as outras pessoas. Meu irmão, você é o culpado de si mesmo. Não é outra pessoa, nada. Nada. É você que está paralisando o sucesso para a sua vida. É você que é culpado de tudo. Meu irmão, muito obrigado. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os meus irmãos. E neste momento, meus irmãos, vamos orar para agradecer a Deus. Soberano Deus, nosso Pai. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. O meu pedido, Senhor Deus, agora é que Deus abençoe os meus irmãos. Tome conta deste meu irmão, que ele seja fiel no pouco que ele tem, no conhecimento que ele tem, na força que ele tem. Que sejam fiéis, meus irmãos, Senhor. Abençoa eles, Deus. Que a sua glória, Senhor Deus, manifesta nas suas vidas, Senhor. Que o seu Espírito, Senhor, manifesta nas vidas deles, meu Senhor. Deus, visite este irmão, Senhor. Muito obrigado, Deus. E que seja feita para a sua vontade. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que o nosso Senhor abençoe cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.